O dia em que minha irmã e eu devíamos escolher nossos maridos, renasci com uma habilidade peculiar. Podia ouvir os pensamentos dos outros. Ouvi minha irmã dizer: "Desta vez, definitivamente vou conseguir um bom marido antes de qualquer uma." Então, com pressa, ela levou o marido amável com quem eu havia me casado na minha vida anterior. O homem abusivo que a havia atormentado diariamente ficou para mim. Não pude deixar de sorrir de verdade. Ela acreditava que o homem com quem eu havia me casado antes tinha um bom caráter. Eu havia renascido no mesmo dia em que minha irmã deveria escolher o marido dela. Do outro lado da mesa de jantar, estavam sentados dois homens de idade semelhante. Um era Finn, o filho mais velho da família Parker, conhecido por sua atitude distante. O outro era Léo, o filho mais novo, fruto de um caso, mas de caráter amável. "Desta vez, definitivamente vou conseguir você", ressoou a voz da minha irmã em meus ouvidos. Olhei para ela, mas ela não falava em voz alta. Seus olhos estavam fixos intensamente em Léo. "Vou roubá-lo de você." Então me dei conta de que não só havia renascido, mas que também podia ouvir os pensamentos da minha irmã. Por suas palavras, ficava claro que ela também havia renascido e, efetivamente, no momento seguinte, ela se sentou ao lado de Léo, olhando-o timidamente. "Olá, sou Samantha, gosto de você", disse docemente. De repente, meu pai interveio. "Rachel, já que sua irmã escolheu Léo, você deveria se casar com Finn." Diante disso, os olhos da minha irmã brilharam de triunfo enquanto pensava: "Desta vez você ocupará o meu lugar e suportará as surras." Na minha vida anterior, minha irmã havia se casado com Finn. Ele era um homem de negócios de sucesso, sempre ocupado e notoriamente frio. Apesar de suas tentativas repetidas de se conectar com ele, ela só recebeu hematomas e rejeição. Finalmente, devido à sua incapacidade de engravidar, a senhora Parker a considerou inútil e a expulsou da família. Quanto a mim, eu havia me casado com Léo. Embora ele não tivesse poder na família, me proporcionava o suficiente para viver confortavelmente. Passava seus dias comigo, me levando para fazer compras e jantar, cobrindo-me de afeto. Todos na família Parker sabiam que éramos felizes juntos. Então, inesperadamente, Finn morreu envenenado e Léo herdou o negócio da família. Meu status na família disparou. Com ciúmes da minha fortuna, minha irmã bateu com o carro dela no meu enquanto eu estava fazendo compras, o que levou à nossa morte mútua. "Claro, pai. Na verdade, também gosto do Finn", respondi com um sorriso, movendo-me para me sentar ao lado dele. Devo admitir que a presença de Finn era imponente. Sentar ao seu lado era como estar envolta em uma aura fria que dificultava falar. Não me admira que minha irmã tenha sofrido tanto com ele no passado. Tentei ouvir os pensamentos dele, mas ele estava em silêncio. No entanto, quando Léo olhou para minha irmã com um sorriso, captei um pensamento seu. "Olha que criatura linda e encantadora." Um calafrio percorreu minha espinha. Instintivamente segurei a mão de Finn. Embora ele tivesse um temperamento frio, sua mão era surpreendentemente quente. Ao tocá-lo, ele olhou para mim e rapidamente soltei sua mão, aliviada por ele não dizer nada. Apesar de sua aparência intimidadora, eu sentia que estar com ele era melhor do que com Léo, a quem eu considerava uma cobra. Desta vez, eu estava decidida a mudar meu destino trágico. Queria fazer fortuna, ser independente e não depender de ninguém. Minha irmã e eu íamos ter um casamento conjunto. Na minha vida anterior, também o havíamos celebrado por esta época. Naquela época, Finn não compareceu à cerimônia, enquanto Léo chegou cedo. Todos diziam que ele era o marido mais atencioso. Como era de se esperar, desta vez não foi diferente. Léo, vestido com um terno branco, apressou-se em levar minha irmã nos braços. Ao passar por mim, ela me olhou com uma expressão altiva. "Olá, Samantha. Por que o Finn não veio te buscar?" Apenas sorri. "Não se preocupe comigo, cuide de você." Seu rosto se decompôs diante das minhas palavras. "Ria agora. Vamos ver se você consegue continuar rindo depois de apanhar", pensou ela descendo as escadas com Léo. Mas era muito cedo para dizer qualquer coisa. Ainda não se sabia quem riria por último. A ausência de Finn no casamento gerou muitas fofocas, assim como na minha vida anterior, e ambas recebemos olhares críticos. Minha irmã estava encantada, dizendo a Léo com entusiasmo: "Eu te amo, Léo!" E logo o beijou, seus lábios brilhando de saliva enquanto me encarava. Eu sabia que ela queria me ver sofrer, mas eu não era tão boba quanto na minha vida anterior. Se eu saísse furiosa, isso só teria dado mais motivos aos convidados e à família Parker para me criticar. Eu me lembrava de como haviam rotulado minha irmã de imatura e indigna de ser nora dos Parker, o que a levou a sofrer muito sob o comando da senhora Parker. Depois do casamento, peguei o microfone e sorri calorosamente para os convidados. "Hoje Finn tem um negócio importante para resolver.
então farei um brinde em nome dele. Espero que não se importem. Com minhas palavras, os murmúrios cessaram. A senhora Parker, sentada na mesa principal, me olhou com um respeito renovado. A família Parker era poderosa e valorizava muito a reputação. Então, como nora, eu devia manter a compostura e agir como anfitriã. Minha irmã notou o olhar da senhora Parker e seus olhos brilharam de raiva. Que nojo, vou garantir que você passe vergonha durante a cerimônia do chá. Honestamente, me era bastante útil poder ouvir os pensamentos. Era como ter um passe dourado que facilitava tudo. Quando chegou o momento da cerimônia do chá, levantei meu vestido com graça e caminhei em direção à senhora Parker. Minha irmã estava de olho em mim, contando em silêncio. 1, 2, 3. Nesse momento, me movi para o lado para pegar o chá, fazendo com que minha irmã tropeçasse e se encharcasse no processo. Você está bem? Léo correu para ajudá-la, mas em sua mente a repreendeu. Que idiota. Todos olharam para nós. O rosto da senhora Parker era uma máscara de fúria. Desastrada? Você por acaso tem a postura de uma segunda nora da família Parker? Se sinto muito, mamãe. Não foi minha intenção. Minha irmã se desculpou rapidamente, embora seus olhos mostrassem ressentimento. Se eu fosse ela, não agiria assim desta vez. Simplesmente viveria tranquila. Mas já que ela não queria que eu tivesse uma vida fácil, eu também não pensava em me conter. Devido ao erro da minha irmã, o casamento terminou de forma apressada. A senhora Parker não dirigiu a ela um único olhar amável durante todo o evento, mas quando olhou para mim, seus olhos estavam cheios de satisfação. Finn pegou minha mão e disse: Samantha, esta noite vou me certificar de que Finn volte para te acompanhar como compensação. Como era de se esperar, Finn voltou naquela noite. Abriu a porta afrouxando a gravata com o cansaço desenhado no rosto. Apressei-me em buscar roupas para ele. Finn, você deve estar cansado hoje. Ele apenas me olhou sem responder. Na minha vida anterior, eu tinha ouvido os criados dizerem que Finn não havia voltado na noite de núpcias. Minha irmã tinha ficado sozinha no quarto nupcial, tornando-se o motivo de chacota de todos. Quando ela reclamou com a senhora Parker, esta a repreendeu por não saber reter o coração de um homem. Enquanto Finn tomava banho, arrumei a cama e servi chá. Depois, arrumei o sofá planejando dormir sozinha ali. Quando Finn saiu, pareceu surpreso ao ver isso. Rapidamente eu disse: Você fica com a cama, eu dormirei no sofá. Samantha, você está brincando de gato e rato? Se ele estreitou os olhos, seu roupão de banho revelando levemente seu peito, com gotas de água brilhando sobre sua pele. Devo admitir que ele tinha um ótimo físico. Desviei o olhar rapidamente. Não, é só que não temos sentimentos um pelo outro, e dormir juntos seria desconfortável para ambos. Se possível, eu gostaria que colaborássemos. A que você se refere? Afinal, este é apenas um casamento de conveniência. Muitos casais em situações semelhantes vivem separadamente e apenas fingem estar juntos. Eu me casei com você para ter uma vida segura, não espero mais nada. Ao ouvir minhas palavras, de repente ele sorriu. Você é bastante esperta. Sinto o mesmo. Estou de acordo. Eu era apenas uma pessoa comum, sem habilidades para conquistar o coração de um homem. Afinal, na família Parker, a atitude deles em relação a mim dependia da opinião da senhora Parker. Eu não queria terminar como minha irmã na vida anterior, enfrentando a hostilidade de todos. Isso não me traria nenhum benefício. Além disso, ele havia sido abusivo com minha irmã antes. Eu não queria provocá-lo e me arriscar a sair machucada. Então escolhi coexistir pacificamente com ele dessa vez. Eu só queria ganhar dinheiro, fundar minha própria empresa e viver, alcançar o sucesso por mim mesma. Quando Finn saiu do banheiro, o vapor ainda flutuava no ar como uma névoa leve. Ele usava um roupão cinza de algodão grosso, com o cabelo preto ainda molhado, algumas gotas escorregando pelo pescoço até o peito parcialmente exposto. Sua expressão era neutra, mas seus olhos me examinaram com atenção. Não parecia desconfiado, parecia mais curioso. O sofá? Ele perguntou com uma sobrancelha erguida. Assenti de imediato. Sim, já coloquei um cobertor e travesseiro. Não se preocupe comigo. Ele não disse nada. Sentou-se na beira da cama, inclinou-se ligeiramente para trás e fechou os olhos por um longo segundo. Depois murmurou: Faça o que quiser. Senti-me aliviada. Não porque quisesse dormir longe, mas porque precisava de mais tempo para observá-lo, para não cometer os mesmos erros que minha irmã. Nesta vida, eu não estava aqui por amor, estava aqui por estratégia. Deitei-me no sofá. Embora me mantivesse em silêncio e alerta, daquela distância eu o observava sem ser vista. Sua respiração tornou-se constante. Ele dormiu com a mesma precisão com a qual dirigia uma empresa. Sem barulho, sem drama, apenas pura e contida existência. A manhã seguinte foi uma coreografia de cortesia.
Levantei-me antes dele, preparei 2 xícaras de chá e bati suavemente na porta do quarto principal. Posso entrar? Sim, ele respondeu, já vestido com camisa branca e calças escuras. Seu cabelo ainda úmido caía sobre a testa. Trouxe chá para você. Não sei como gosta, mas posso prepará-lo de novo se... Assim está bom. Ele me interrompeu. Bebeu sem emoção, como quem cumpre um dever. Pensei em perguntar mais alguma coisa, mas os pensamentos dele flutuaram até mim, claros como uma voz no vento. Ela sabe quando falar e quando calar. Isso é raro. Sorri, embora sem demonstrar. Ele começava a notar o que era óbvio. Eu não era como Rachel. Mais tarde, durante o café da manhã na mansão, a senhora Parker nos esperava na sala de jantar principal. Seu olhar era crítico, mesmo por trás daquele sorriso suave. Observava cada gesto, cada palavra, como se avaliasse se éramos dignos de continuar vivendo sob o seu teto. Rachel já estava lá. Seu rosto era uma máscara de doçura, mas sua mente gritava. Maldição, como ela conseguiu dormir tão bem depois do que aconteceu ontem à noite? Por que a senhora Parker olha para ela com agrado? Não disse nada. Limitei-me a servir chá à minha sogra com uma inclinação exata da cabeça. Ela assentiu com um lampejo de aprovação. Rachel apertou a xícara com mais força do que o necessário. Samantha, disse a senhora Parker, hoje receberei as senhoras do círculo social. Quero que você esteja presente e haja como anfitriã comigo. Rachel abriu a boca, mas não disse nada. Apenas a ouvi pensar. Isso era meu, sempre foi meu. Respondi com voz suave. Será uma honra, sogra. Finn, sentado ao meu lado, virou levemente a cabeça para mim. Ouvi. Ela aceita as ordens com mais graça do que Rachel em anos. Ele ainda não confiava em mim, mas me respeitava. E nesta família, o respeito era poder. Às 3 da tarde, a visita chegou. 5 mulheres bem vestidas com colares chamativos e cílios mais postiços que sinceros. Rachel tentou assumir o controle da conversa, interrompendo-me sutilmente cada vez que eu falava, mas cada palavra sua traía seus pensamentos. Riam dela, notem o quanto ela é insegura. Vou fazer com que derrame o chá. Servi cada xícara com precisão milimétrica. Ouvi uma das convidadas pensar. Como a nova esposa de Finn é refinada, ela me lembra a mãe dele. Oh, senhora Collins, ouvi dizer que sua filha abrirá uma galeria de arte. Em qual bairro será? E perguntei antes que Rachel pudesse falar. A mulher sorriu satisfeita. No Distrito Sul. Conheço essa região só de nome, mas adoraria visitá-la. Rachel não falou pelos 10 minutos seguintes. Tinha perdido o ritmo da conversa e sabia disso. Pensava, maldita, está roubando tudo de mim de novo. Depois que as visitas foram embora, a senhora Parker me chamou ao seu escritório. Você se comportou de forma impecável, disse sem rodeios. Só tento honrar a família, respondi. Ela se levantou da cadeira, aproximou-se e pegou minhas mãos. Continue assim, e logo todos saberão que você é a verdadeira senhora Parker. Saí do escritório com os ouvidos zumbindo. Essa frase, na minha vida anterior, eu nunca havia escutado. Rachel me esperava no corredor. Ela me olhou com os olhos vermelhos, os lábios trêmulos. Não disse nada, mas seus pensamentos eram um sussurro raivoso. Vou destruir você. Não sei como, mas vou fazer isso. Olhei-a de frente, respirei fundo e me afastei. Que tente. Desde que fui elogiada pela senhora Parker durante o chá, Rachel não parou de me observar em cada canto da mansão, como se tentasse encontrar uma rachadura na minha fachada. Ela caminhava com passos suaves e olhos agudos, mas seus pensamentos eram tudo, menos sutis. Ela tem que estar fingindo. Ninguém se adapta tão rápido, não é natural. É claro que não era natural. Eu levava uma vida inteira de vantagem. Naquela manhã, enquanto tomávamos café da manhã na estufa, ouvi uma das secretárias falar mentalmente com absoluta clareza. A senhorita Rachel pediu que convidássemos a irmã dela para a reunião de estratégia. Ela disse que será divertido. Não respondi. Apenas provei o chá com elegância e assenti com um sorriso para o nada, como se saboreasse algo suave. Sabia que Rachel planejava algo. Ela queria que eu aparecesse como uma intrusa, um enfeite sem preparo, uma esposa troféu que não sabia sobre negócios. Queria me expor. Deixei que acreditasse que podia fazê-lo. Passei o resto do dia na biblioteca privada da mansão, recolhendo silenciosamente informações que eu já sabia da vida anterior e completando-as com os pensamentos dispersos de funcionários, assistentes e membros do conselho. Cada dado, cada temor financeiro, cada dúvida sobre marketing, tudo estava em suas cabeças e, portanto, agora também na minha. Quando chegou a hora, escolhi um vestido azul meia-noite, simples, formal, sem brilho. O tipo de vestido que não grita, mas impõe respeito.
Rachel desceu as escadas na minha frente com um vestido branco pérola justo ao corpo e maquiagem de gala, uma aparição pensada para se destacar. Hoje você vai se desfazer em 100 nervos, queridinha irmã. Fomos juntas ao evento em um carro oficial. O silêncio entre nós era tão espesso quanto o perfume floral barato que ela usava. Quando saímos do carro, fui recebida pelo olhar breve de Finn. Sua mente foi mais honesta que seu rosto. Não achei que ela viria. Vamos ver quanto tempo aguenta. Na sala de reuniões, iluminada por painéis brilhantes, os diretores falavam entre si, trocando comentários tensos. A mesa central brilhava com documentos alinhados, e uma lousa digital estava ligada com os planos de expansão. Um dos homens mais antigos, Galdino, me olhou com ceticismo disfarçado de cortesia. Senhora Samantha, ouvi dizer que tem experiência em relações públicas. Tem alguma sugestão para nossa entrada no mercado internacional? Rachel não me deu tempo para responder. Minha irmã ainda está se adaptando, com certeza prefere ouvir desta vez, não é? Os olhares deslizaram para mim. Fingi surpresa, incluindo um toque de timidez, enquanto me levantava suavemente. É verdade que estou me adaptando, mas isso não me impede de observar. Assumi o controle do painel tátil com movimentos calmos e projetei os gráficos que havia preparado naquela mesma tarde. As bocas se fecharam. Rachel ficou tensa ao meu lado, cravando as unhas na palma da mão. Proponho uma expansão escalonada com conteúdo segmentado, priorizando mercados secundários onde já temos visibilidade de marca nas redes, embora subestimada por nossos relatórios anteriores. Aqui estão os dados, extraídos das plataformas digitais do último trimestre. À medida que eu falava, os pensamentos dos presentes chegavam até mim com clareza. Como ela soube isso do Brasil? Não discutimos isso ainda. Parece mais preparada que Rachel. Essa garota não é apenas um rostinho bonito. Rachel tentou recuperar o controle. Isso é teoria, claro. Qualquer estudante pode montar uma apresentação elegante. Aqui há 3 casos aplicados. Resultados medidos, retorno calculado. Respondi sem elevar a voz. A menos que o conselho prefira ignorar as tendências globais por orgulho pessoal. Um silêncio engoliu a sala. Galdino foi o primeiro a assentir com força. A senhora Samantha trouxe mais clareza do que todos os nossos relatórios juntos. Finn cruzou os braços. Eu o observei de soslaio. Ele não sorria, mas também não me interrompia. Sua mente, no entanto, era um sussurro nítido. Jamais havia sentido o orgulho da minha esposa. Rachel não disse mais nada. No final da reunião, enquanto caminhávamos de volta para o carro, Rachel apertou o passo. Não aguentou mais e virou-se para mim com os olhos semicerrados. Não se ache esperta só porque tem uma língua afiada. Dei-lhe um leve sorriso. Não é preciso achar, basta demonstrar. Vou destruir você, nem que seja a última coisa que eu faça, pensou ela. Seu rosto mostrava apenas raiva, mas eu ouvia o medo por baixo. Quando entramos no carro, Finn se sentou ao meu lado em silêncio. O motor ligou e o som do trânsito encheu o espaço por um momento. Por que você fez isso? E perguntou ele finalmente. Porque se eu ficasse calada, não teriam me convidado novamente. Ele ficou em silêncio, virou o rosto para a janela, mas logo antes que a luz da rua o ocultasse completamente, ouvi seu pensamento. Esta mulher pode governar um império. A noite não havia terminado quando voltamos para a mansão. As luzes da entrada brilhavam fracas, filtradas pelas colunas de mármore que flanqueavam a porta principal. Finn saiu do carro sem dizer nada, e eu o segui em silêncio, marcando meus passos para que coincidissem com os dele. Rachel não voltou conosco, preferiu ir em outro veículo, o que me deu uma sensação inesperada de alívio. Por dentro, a mansão estava tranquila, como se toda a atenção do dia tivesse ficado do lado de fora. Assim que cruzei o limiar, uma criada se aproximou de mim com timidez. Senhora, o Sr. Finn pediu que preparássemos o jantar só para vocês dois. Está servido na sala de jantar lateral. Pisquei. Jantar? Para nós? Ele pediu isso? E perguntei por pura confirmação. Sim, senhora, faz 1 hora. Meu olhar se ergueu para Finn, que já estava subindo as escadas. Sem se virar, ele disse, estarei lá em 10 minutos. A sala de jantar lateral não era como a principal. Era mais íntima, com paredes escuras e quadros modernos. A mesa era pequena, mal cabia 4 pessoas. As luzes quentes no centro, uma sopa fumegante e uma garrafa de vinho já aberta. Sentei-me com cuidado, tentando não buscar explicações para aquele gesto. Finn apareceu pontual, com o cabelo ainda úmido de um banho rápido e uma camisa branca aberta no colarinho. Sentou-se sem cerimônia, serviu vinho nas 2 taças e começou a comer em silêncio. Eu o observava entre as colheradas, sem saber se devia agradecer ou simplesmente comer.
Ele não parecia o tipo de homem que oferecia coisas sem um propósito, mas também não era o tipo que se dava ao trabalho de jantares simbólicos. Sua apresentação foi precisa, disse ele de repente, sem levantar os olhos. Obrigada. Não esperava menos, acrescentou. Parei. Por que não esperava menos? Ele levantou o olhar. Seus olhos eram tão escuros que às vezes eu não distinguia se me olhavam ou me atravessavam. Porque você se casou comigo sem perguntar nada. Alguém que faz isso não é bobo, é calculista. Dei uma risada muito suave. Não era uma risada nervosa, era uma risada de reconhecimento. E isso é bom ou ruim? É útil. Ele bebeu um gole de vinho e deixou a taça com um leve clique sobre a mesa. Nesta família, ser útil é mais importante do que ser amado. Ele disse isso como se estivesse recitando uma regra antiga. Eu não me casei com você para ser amada, respondi sem pensar. Isso o fez parar. Seu olhar abaixou por um segundo. Sua mente também se apagou por um instante. Como se nem ele mesmo soubesse o que pensar. Depois ouvi algo tênue, quase como um eco. Isso foi honesto, demais. Aquele silêncio pesou mais do que qualquer discussão. Então comi lentamente, como se o jantar fosse um ritual sagrado. Ele fez o mesmo. Não houve mais conversa, mas também não houve desconforto. Era um acordo silencioso que ambos respeitávamos. No final, ele se levantou primeiro. Amanhã almoçaremos com a Sra. Parker. Virão representantes de outras casas. Prepare-se. O que esperam de mim? Que esteja à altura do seu sobrenome. Parou na porta e, sem me olhar, acrescentou. Mas acho que você já está. Subi as escadas sozinha com passos lentos. Não sabia se esse jantar tinha sido uma trégua ou uma estratégia. Não sabia se o que Finn via em mim era um reflexo ou um rival. Mas havia algo novo, algo que não estava ali antes. Um gesto, uma rachadura, um pensamento simples que chegou até mim quando ele se retirou. Se ela se mantiver assim, talvez... Talvez. Deitei-me no sofá como de costume, mas naquela noite dormi sem tensão. Não como uma mulher fugindo do passado, mas como alguém que pela primeira vez começava a construir algo no presente. O almoço com os representantes de outras casas foi mais cerimonial do que estratégico. Os sorrisos eram ocos, os elogios vazios. Todos usavam suas melhores máscaras. Rachel, como sempre, brilhava. Usava um vestido vermelho vibrante e muito justo, com lábios combinando. Caminhava pela sala como se ainda fosse a esposa principal da família Parker. Como se a minha presença fosse um erro temporário. Ao lado dela, Léo sorria. O terno branco, o relógio reluzente, o penteado perfeito. Seu braço a rodeava com uma posse medida. Mas a mente dele era outra história. Tenho que fingir um pouco mais. Depois de fechar o negócio, eu me livro dela. Não me convém a fraqueza dela. Tomei meu chá com calma. Meu olhar desviou-se para ele sem intenção direta, mas foi o suficiente para captar os pensamentos de ambos. Rachel, por sua vez, estava imersa em um redemoinho de ansiedade. Hoje tudo sairá bem. Não deixarei que você me ofusque. Ele me ama. Ele tem que me amar. Ele não a amava. Nunca tinha amado. Após o almoço, os convidados começaram a sair e Léo se aproximou de mim em um gesto forçado de cortesia. Samantha, você está radiante. O casamento parece ter te feito bem. Obrigada, respondi sem levantar os olhos da xícara. Finn deve estar encantado com sua esposa perfeita. Seu tom era suave, mas seus pensamentos eram cortantes. Que desperdício. Ela não valoriza o que tem. Eu teria sabido usá-la melhor. Ele tem muitas coisas a fazer, eu disse, e eu tenho muitas coisas a construir. Suponho que isso seja equilíbrio. Léo sorriu, mas seus olhos não. Rachel apareceu imediatamente ao seu lado, agarrando-se ao seu braço. Interrompemos alguma coisa? Estávamos falando de negócios, eu disse com calma. Desde quando você fala de negócios com o meu marido? A forma como ela disse meu marido foi tão afiada que quase pude senti-la na pele. Mas a mente dela revelava outra coisa. Não fale com ela, não se aproxime dela, não o tire de mim. Que ironia. Achava que ainda podia perder algo que nunca foi dela. Finn apareceu atrás de mim sem se anunciar. Sua voz rompeu a tensão como uma lâmina cortando papel. Léo, Rachel, acho que estão na sala errada. Léo soltou uma risada breve. Só compartilhávamos impressões com a Samantha, sempre tão diplomática. Finn não sorriu. Seus pensamentos eram exatos. Não quero essa dupla perto dela. Eu também não. Rachel murmurou algo e eles foram embora. Vi-os desaparecer pelo longo corredor como sombras que se desvanecem com o sol. Somente quando estavam longe, Finn falou. Tudo bem? Sim, só palavras vazias. Estou acostumada. Ele me olhou atentamente. Depois caminhou até a janela.
onde a luz acariciava sua silhueta com suavidade. Léo não é um homem confiável. Cuide-se. Sua advertência não era por cortesia, era genuína, e não por ciúmes, por proteção. Não se preocupe, respondi. Sei exatamente quem é Léo. E eu também sabia o que ia fazer naquela noite. Enquanto caminhava pelos jardins buscando um pouco de ar, ouvi uma voz familiar. Escondi-me entre os arbustos apenas o suficiente para ver, não para ser vista. Rachel discutia com Léo perto da fonte. Ele a empurrou suavemente como quem afasta uma folha. Não suporto os seus ciúmes, disse ele em voz baixa. E o que eu deveria fazer? Você é distante, não me toca, não fala comigo. Não te toco porque não me interesso. Não falo com você porque você não tem nada útil a dizer. Rachel ficou em silêncio, respirando com dificuldade. Sua mente gritava. Não, não, isso não pode estar acontecendo outra vez. Não outra vez. Léo foi embora. Rachel desabou na beira da fonte, vi seus ombros tremerem. Não me aproximei não por crueldade, mas porque nada do que eu dissesse faria sentido para alguém que ainda acreditava que o amor podia ser construído sobre uma mentira. Voltei para o meu quarto sem fazer barulho. Quando abri a porta, Finn estava sentado no sofá com um copo de uísque na mão. Virou-se ao me ver, surpreso. Saiu para caminhar um pouco? Está tudo bem? Assenti. Sentei-me na cama sem tirar os sapatos. E você? Ele tomou um gole e me olhou. Vi Léo sair sozinho. Rachel estava chorando e nada, só a vi. Silêncio. Ela vai se quebrar em breve, murmurei. Finn não respondeu, mas seu pensamento foi claro. Então você já ganhou. Não, ainda não. Ganhar não era destruir Rachel. Ganhar era não me transformar nela. O frio chegou cedo naquele ano. Ainda não era dezembro, mas o ar já mordia as mãos e obrigava as árvores a soltar suas folhas. A Sra. Parker organizou uma excursão obrigatória à Casa do Lago. Uma propriedade familiar que só era usada para fechar acordos delicados ou para mostrar unidade diante de outras famílias. Desta vez, a desculpa era uma reunião com empresários estrangeiros. Fomos todos, Finn, eu, Rachel, Léo e mais alguns executivos. O lugar era amplo, elegante, com janelas enormes que davam para um lago coberto de geada. As montanhas ao fundo, silenciosas, formavam um muro natural que encerrava tudo em um quadro perfeito e gelado. Desde o momento em que chegamos, Finn evitou a todos. Instalou-se em um dos quartos superiores com vista para a água e não desceu a não ser para as refeições. Eu também não tinha intenções de participar muito. Sabia que essa reunião não era mais do que um desfile de poder. Não precisava jogar esse jogo. Hoje à tarde, depois do almoço, perdi-me sozinha pelos fundos do jardim, seguindo a beira do lago. Eu gostava daquele frio, me mantinha alerta, consciente de cada passo. Por que você não está usando luvas? Disse uma voz atrás de mim. Virei-me. Finn estava lá, com um casaco escuro, cachecol e o cabelo agitado pelo vento. Suas bochechas estavam mais vermelhas do que o normal. Não achei que você gostasse de caminhar. Não gosto. Mas também não gosto que você caminhe sozinha perto de um lago congelado. Olá, você está cuidando de mim? Estou evitando que a polícia venha procurar cadáveres na minha casa do lago. Ri suavemente, e ele abaixou o olhar como se arrependesse do tom. Depois levantou os olhos novamente, e desta vez não havia ironia, apenas algo mais calado. Você vem aqui e suporta a todos como se nada fosse. Às vezes me pergunto o quanto mais você poderia suportar. Mais do que você imagina. Não duvido. Continuamos caminhando juntos em silêncio. Não falávamos muito, mas os passos eram sincronizados. Ao fundo, as nuvens se juntavam com pressa. A tempestade caiu sem aviso. Neve fina no início, depois mais densa, mais pesada e vento. O lago desapareceu atrás de uma cortina branca. Procuramos refúgio e encontramos uma pequena estrutura de madeira à beira do bosque. Uma antiga casa de ferramentas transformada em sala de descanso. Lá dentro o ar estava seco, mas gelado. Não havia aquecimento, apenas um cobertor guardado em um baú. Finn o tirou e estendeu sobre o banco de madeira. Sentamo-nos ali ombro a ombro, sem contato direto, mas próximos. Quanto tempo acha que a tempestade vai durar? Perguntei. 1 hora, talvez mais. Suspirei. Ele me olhou de perfil. Posso te fazer uma pergunta? Depende. O que te levou a aceitar este casamento? Pensei em mentir, em dar uma resposta calculada e vazia, mas estava cansada. E talvez, pela primeira vez, ele estivesse perguntando com sinceridade. Uma vida anterior, disse eu sem pensar. Ele franziu a testa. O quê? Uma vida diferente. Uma versão de mim que não soube escolher, que perdeu tudo, que se agarrou ao que não devia. Finn me observou com atenção. Não entendeu completamente, mas não zombou. E essa versão, o que ela quer? Sobreviver. Mas com inteligência. Ele assentiu. Isso também é uma forma de viver.
Lá fora, a neve batia no telhado com força. O mundo se apagava atrás das paredes de madeira. Ali dentro só restávamos nós. Nunca gostei de pessoas que me observam com desejo. Sempre soube que queriam algo. E eu o que eu quero? Não sei. Mas você não me olha assim? Virei-me para ele. Seu rosto estava muito perto. A sombra de sua barba marcava seu maxilar. Seus olhos escuros eram opacos, mas não frios, pareciam calmos. E por um instante pensei que ele ia me beijar. Mas ele não o fez, nem eu me afastei. O momento foi quebrado por uma rajada de vento. Ele se levantou, verificou o relógio e murmurou. Já está quase passando. Sim! Quando voltamos, a tempestade tinha deixado uma camada de neve sobre a casa do lago. Rachel me olhou com olhos afiados da entrada e sua mente fervia. Onde eles estavam? Por que juntos? Por que sempre ela? Não respondi, não lhe devia explicações. Naquela noite, na cama, deitei-me no sofá como sempre, mas meu coração batia diferente. Não por amor, ainda não, mas por algo mais perigoso. A possibilidade. O ambiente na mansão mudou ao voltarmos da casa do lago. Havia uma tensão diferente, mais aguda. Os silêncios eram mais longos, os olhares mais pesados. E Rachel não parava de me observar à distância. Ela não falava, mas sua mente era uma faca girando sobre uma mesa de vidro. Ela está fazendo com que ele se apaixone, está pegando tudo o que era meu. Não vou deixar que ela faça isso. A senhora Parker, talvez notando esse mesmo ar, fez um anúncio inesperado durante o café da manhã de segunda-feira. Vou entregar a supervisão temporária de 2 filiais às minhas queridas noras. É hora de demonstrarem o quão capazes são. Rachel, te darei a seed de design de interiores. Samantha, você vai cuidar da nova marca de estilo de vida. Rachel sorriu, mas não de orgulho. Foi aquele sorriso que usava quando já tinha um plano perfeito. Vou sabotar cada passo dela. Vou deixá-la em ridículo na frente de todos. Devolvi-lhe o sorriso, muito tênue, muito suave, como quem aceita o desafio com gratidão. Por dentro já tinha começado a ouvir os cúmplices de Rachel. À tarde, um dos gerentes de sua filial pensou com uma clareza esmagadora. A senhorita Rachel quer que os documentos de importação demorem mais do que o devido. Quer culpar a outra senhora por não prever o atraso. Recebi toda essa informação sem mover um dedo. Guardei os nomes, lembrei de cada palavra, esperei. Os dias seguintes foram uma coreografia de armadilhas e dissimulações. Rachel sorria para mim nos corredores. Léo me ignorava completamente. Finn não dizia nada, mas me olhava com uma mistura de concentração e dúvida, como se tentasse resolver um problema que não compreendia totalmente. Todas as noites eu repassava os pensamentos dos funcionários, dos assistentes, dos transportadores. Cada um trazia peças de um quebra-cabeça que Rachel acreditava estar oculto, mas estava completamente exposto para mim. Quando chegou o dia da apresentação dos resultados preliminares, a Sra. Parker organizou uma pequena recepção com alguns diretores para avaliar o desempenho de suas noras. Era um ato simbólico, sim, mas nesta família os símbolos eram uma sentença. Rachel chegou com todo o esplendor que pôde reunir, vestido esmeralda, saltos altíssimos, uma pasta grossa nos braços. Ela me olhou como se já estivesse no meu funeral. Quando os produtos não chegarem, ela ficará como uma incompetente e eu brilharei como antes. A sala estava preparada com 2 mesas separadas, uma para cada filial. Os diretores se aproximavam com suas taças de vinho, passeando entre as amostras de produtos e os gráficos de desempenho. Quando um deles se aproximou do meu, notei o olhar zombeteiro que Rachel tentou disfarçar. E então falei. Antes que observem meus números, disse com voz clara, sem elevá-la, quero compartilhar algo que ocorreu esta semana. Um dos caminhões de entrega que deveria chegar do porto foi desviado intencionalmente. Detectamos que os documentos de importação haviam sido modificados. Todos se viraram para mim. No entanto, graças a um relatório de última hora, pudemos evitar o atraso. Trouxe uma cópia do relatório, assim como a lista de nomes envolvidos. Estendi os papéis com precisão cirúrgica. Todos eles estão ligados à filial de design de interiores. Rachel emudeceu. Léo, que estava por perto, franziu a testa. Um dos diretores pegou os papéis e os leu por cima, depois levantou o olhar. Isso é grave. Rachel tentou sorrir. Deve haver um erro, não vejo por que funcionários meus. O documento tem a sua assinatura, interrompi. Também as ordens diretas aos encarregados. Posso lê-las em voz alta se você quiser. A sala ficou em completo silêncio. Apenas ouvi Finn pensar. Ela soube desde o início e deixou que cavasse sua própria cova. Rachel engoliu em seco. Isso é um mal-entendido. Alguém me armou uma armadilha. Isso seria conveniente, respondi, se eu não tivesse ouvido o gerente admitir que foi ideia sua. Os olhos da Sra. Parker tornaram-se aço.
Rachel, esta família não tolera sabotadores nem mesmo se carregam o nosso sangue. Rachel tentou falar. Seus pensamentos eram uma desordem, uma tempestade. Como ela soube? Como pode saber tudo? Como? Não disse mais nada, apenas me virei para a mesa e comecei a minha apresentação. Mostrei gráficos de vendas, melhorias em eficiência, estratégias aplicadas. Cada número falava por si só, mas não eram os números que convenciam. Era a calma, o controle, a precisão. Quando terminei, a senhora Parker se levantou. Parabéns, Samantha. Você não só gerenciou bem a sua filial, como mostrou que pode defendê-la. Finn se aproximou depois que os diretores foram embora. Ele não me tocou, não me felicitou. Apenas ficou ao meu lado, ombro a ombro. Nunca mais vou te subestimar, disse sem me olhar. E acho que Rachel também não. Ela não tem que me subestimar, tem que aprender a não olhar para mim nunca mais. Seu pensamento foi suave, quase quente. Essa resposta foi perfeita. As semanas seguintes transcorreram com uma ordem incomum. Ninguém ousava falar da humilhação de Rachel, mas todos sabiam que havia ocorrido. Até mesmo Léo, que sempre se mantinha na periferia dos assuntos familiares, começou a evitá-la em eventos públicos. Rachel deslizava pelos corredores como uma sombra, sem força, sem voz, e ainda assim sua mente nunca parava de gritar. Ela vai me pagar por isso, de alguma forma ela vai. Ainda não terminei. Eu também não tinha terminado. Não com ela, não com nada. Estava apenas começando. Finn, por sua vez, começou a me incluir em reuniões mais importantes. Me enviava relatórios, agendas e até delegava pequenos projetos diretamente para mim. Às vezes me observava em silêncio, como se tentasse entender como eu me encaixava no seu mundo. Uma tarde, depois de uma reunião tensa com investidores internacionais, caminhamos juntos pela ala nova do edifício central. Eu levava os saltos na mão, meus pés doíam depois de horas de pé, mas mantinha as costas retas. Você parece mais confortável entre tubarões do que entre pessoas comuns, disse ele. As pessoas comuns exigem emoções, os tubarões só exigem resultados. Frase interessante. Eu a vivi. Ele parou, me observou atentamente. Seus pensamentos eram lentos, cautelosos. Ela não quer a minha aprovação, quer independência. E isso me agrada. Por que você nunca pede nada? Perguntou de repente. Porque pedir dá poder ao outro, e você não quer que ninguém tenha poder sobre você. Olhei-o de lado. E você? Eu aprendi a não precisar de nada de ninguém. Uma longa pausa. Ambos continuamos caminhando. Depois o ouvi pensar. Mas com você não tenho tanta certeza. Naquela noite, durante um jantar informal em casa, apenas nós dois, ele serviu o vinho com mãos firmes, como se fizesse parte de uma cerimônia privada. A sala de jantar estava à meia luz. Eu me apoiei levemente no encosto da cadeira. Me disseram que você recusou a oferta de se juntar à diretoria da filial, comentou sem me olhar. Sim. Por quê? Porque ainda não é o momento. Quero que, quando eu fizer isso, ninguém questione por que estou lá. Ele me olhou, desta vez sem se conter. Seus olhos eram mais quentes, menos distantes. Você tem medo de que digam que chegou lá por ser minha esposa. Não tenho medo, mas não lhes darei essa desculpa. A taça de vinho tilintou ao tocar seu prato, ele a girou entre os dedos. Você sabe mais do que diz. Não falo de negócios, falo de pessoas. Às vezes penso que você pode ver dentro de nós. Minha pele se tensionou. Ele suspeitava. Isso seria assustador, respondi sorrindo. Talvez seja, mas é assim que me sinto às vezes. Ele se inclinou ligeiramente sobre a mesa. O que você vê quando olha para mim? Sua voz não tinha tom de desafio, era curiosidade pura. Vejo um homem que confia no silêncio porque teme que, se falar demais, revele algo que não quer enfrentar. Seus lábios se separaram um pouco. Sua mente ficou em branco por um instante. Então, como uma onda que quebra sem aviso, surgiu o pensamento. Maldição! Ela acerta mais do que qualquer psicólogo. Ele se recostou na cadeira e depois, em voz baixa, disse: Não sei quem você foi antes, mas gostaria de saber quem você é agora. Ao terminar o jantar, ele me acompanhou até a porta do meu quarto. Não havia necessidade de fazê-lo. Não fazia parte de nossas rotinas, mas ele o fez. Finn, eu disse antes de entrar. Por que me deixa entrar no seu mundo agora? Ele não respondeu a princípio. Abaixou o olhar como se procurasse uma resposta dentro de si. Depois levantou os olhos e disse: Porque você não finge me amar, e isso me permite querer entendê-la. A porta se fechou entre nós, mas não foi um encerramento, foi um começo. E pela primeira vez, senti que algo dentro de mim queria se abrir também. A mansão Parker dormia sob um silêncio denso, como se a tensão contida dos últimos dias tivesse se transformado em uma camada invisível
que cobria cada parede. Rachel não falava comigo desde a humilhação pública. Tinha se isolado em seus aposentos ou saía na companhia de amigas cuja lealdade oscilava como folhas ao vento, mas sua mente não descansava. Cada vez que cruzávamos o mesmo espaço, ouvia seus pensamentos se retorcerem como arames. O que ela tem? O que ela faz de diferente? Por que tudo dá errado para mim se eu fui a primeira? Fui a primeira também, Rachel. Só que você não sabia disso. Certa manhã, enquanto eu caminhava pelo jardim com um livro fechado nas mãos, não o estava lendo, só precisava ocupá-las, eu a vi. Estava sentada em um dos bancos de pedra, com o rosto iluminado pelo sol filtrado por entre as folhas. Parecia tranquila, mas seus olhos eram fogo líquido. Você está me espionando agora? Aí perguntei sem elevar a voz. Não te esperando. Aproximei-me com calma. Eu não gostava de confrontos gratuitos, mas algo nela pedia isso, talvez desde sempre. O que você quer? Confirmação. Cruzei os braços. Confirmação de quê? Rachel me olhou com o queixo erguido. Não havia raiva em sua voz, havia algo pior, uma dor antiga. Você também se lembra, não é? Silêncio por alguns segundos, o jardim deixou de existir. Só nós duas. Duas almas que sabiam demais. Sim, respondi por fim. Ela fechou os olhos. Não chorou, não tremeu. Apenas deixou o ar sair como se estivesse segurando-o há anos. Eu soube desde o primeiro dia. Desde que você disse que também gostava do fim, de como falou no casamento, de como se movia. Você já tinha vivido tudo isso. E você também. Sim. Nos olhamos sem máscaras, sem mentiras. Eu queria consertar tudo, disse ela com uma voz mais baixa. Pensei que se escolhesse diferente desta vez, se eu fizesse certo desde o início, então eu seria feliz. Mas Você tirou isso de mim. Tirei de você ou você simplesmente foi você mesma de novo? Rachel cerrou os dentes. Seus pensamentos eram como gritos debaixo d'água. Não sou má. Só queria viver melhor. Não me olhe assim, Samantha. Não finja que você é a boa. Você também se casou por estratégia. Sim, mas não com o homem errado. Você escolheu Léo, mesmo sabendo quem ele era. Eu queria amor. Pensei que desta vez, se eu o tratasse bem, ele me amaria. Não se trata de repetir, Rachel. Trata-se de entender. Ela abaixou a cabeça. O sol brincava com o cabelo dela, fazendo-o parecer mais dourado, mais frágil. A mulher que me destruiu em outra vida agora parecia uma menina que não sabia o que fazia. Você acha que Finn vai te amar? Não sei. Mas se ele amar, será por quem eu sou agora, não por quem eu fui. Rachel me olhou novamente. E você o ama? Não respondi, não menti. Ela sorriu, um sorriso quebrado. Ou seja, pensei que ganharia desta vez, que seria eu. A diferença é que eu não estou competindo com você. Você está competindo sozinha. Ela assentiu, como se finalmente entendesse, como se finalmente o eco do que havia vivido caísse sobre ela com todo o seu peso. Não vou pedir desculpas, Samantha, mas já não tenho forças para te odiar. Então comece por você e me deixe em paz. Dei as costas e caminhei lentamente pelo jardim, com o coração batendo de forma irregular. Não por medo, mas porque algo em mim se desfez naquele dia. A guerra entre nós havia terminado. Naquela noite, Finn me encontrou na biblioteca, revisando livros antigos de design. Aproximou-se sem fazer barulho e colocou uma xícara de chá quente ao meu lado. Obrigada, eu disse. Ele não respondeu de imediato, sentou-se na minha frente. Hoje ouvi dizer que você e Rachel conversaram. Sim, e finalmente a máscara caiu. A dela. Olhei-o. A de ambas. Finn ficou em silêncio e depois disse. Eu gostaria de saber quem é você sem nenhuma máscara. Olhei para ele por um longo tempo, e desta vez, pela primeira vez, eu quis que ele soubesse. A notícia estourou em uma manhã qualquer, sem aviso prévio. Um escândalo financeiro associado a uma das empresas subsidiárias da família Parker veio à tona. Documentos falsificados, contas inflacionadas, desvio de fundos. A mídia não demorou a ligar nomes, e entre eles, o de Léo. Eu soube antes de ser publicado. Alguém no departamento jurídico pensou com uma clareza quase irritante. Se ligarem Léo a Rachel, e Rachel à família Parker, toda a reputação vai desmoronar. Eu tomava café da manhã ao lado de Finn na sala de jantar pequena quando recebemos a ligação oficial. Ele desligou sem dizer uma palavra, simplesmente me olhou. Não com surpresa, mas com resignação. Você sabia que isso aconteceria, disse ele, mais como afirmação do que como pergunta. Sim, desde quando? Desde sempre. Ele cerrou a mandíbula, levantou-se e caminhou até a janela. O céu estava cinza, como se adivinhasse o peso do dia. E Rachel ainda não sabe, mas vai saber em breve. Não passou nem uma hora antes que Rachel irrompesse na mansão. Seus olhos estavam vermelhos, o cabelo bagunçado, o casaco mal abotoado. Segurava o celular na mão como se fosse uma arma.
Vocês têm que ajudá-lo! Ela gritou, ignorando os criados que pararam para olhá-la. Vão arruiná-lo, vão prendê-lo, vão destruí-lo. Rachel, Samantha! Sua voz tremia. Por favor, você sabe como tudo funciona. Você sabe como se mover aqui. Fale com a senhora Parker, fale com Finn. Vi seu desespero. Não era fingido, era real. Era o desespero de alguém que, pela segunda vez, via desmoronar o mundo que tentou construir com mentiras. Não posso te ajudar. Sim, você pode. Não quero te ajudar. Isso a parou por completo. Seus ombros caíram. O celular escorregou por entre seus dedos e bateu no chão. Você vai deixá-lo cair? Sussurrou. Você vai deixar que ele afunde? Ele afundou sozinho. E você se agarrou a ele sabendo que estava se afogando. Ela me olhou como se não me reconhecesse. Como se recém descobrisse que eu já não era a irmã que costumava manipular. Virou as costas e foi embora. Ninguém a impediu. À tarde, Finn me chamou ao seu escritório. Havia vários membros do conselho reunidos. Documentos sobre a mesa, olhares tensos. O escândalo crescia. Era preciso tomar uma decisão pública. Era preciso limpar o nome Parker. Um dos homens propôs algo simples. Cortar todos os laços com Léo, declará-lo como traidor, negá-lo como parte da família. A senhora Parker entrou logo depois com a elegância intacta. Sentou-se na cabeceira e disse: O que Samantha diz? Todos se viraram, inclusive Finn. Eu? Sim, ele respondeu sem rodeios. O que você faria? Olhei para cada rosto, cada expressão contida, cada mente agitada. Não buscavam justiça, buscavam uma solução útil. A família Parker não precisa de um castigo, precisa de um exemplo. Todos guardaram silêncio. Apoiar Léo publicamente seria admitir que sabíamos. Silenciá-lo seria pior. Mas se o enfrentarmos, se liderarmos a investigação, seremos os primeiros a limpar o nosso nome. Seremos os justos. Finn me observou por um longo tempo e depois assentiu. Então assim será. Naquela noite, eu o encontrei no terraço. O vento agitava sua camisa branca, as árvores sussurravam ao longe. Por que você me fez decidir? E perguntei. Porque todos já te veem como uma líder. Só faltava você ver também. Aproximei-me. Estávamos sozinhos. O céu escuro sobre nós. As luzes da cidade cintilavam ao longe. E você, o que vê em mim, Finn? Ele não respondeu com palavras. Aproximou-se devagar, até que seu rosto ficou a centímetros do meu. Vejo uma mulher que não precisa ser salva. Mas quero estar ao lado dela mesmo assim. E então, pela primeira vez, ele me beijou. Não com urgência, não com desejo bruto, mas com decisão, com respeito. E pela primeira vez, não pensei no passado, nem em Rachel, nem na dor. Pensei nele e em mim, e no que poderíamos construir, sem ter que destruir mais ninguém. A mansão Parker parecia mais silenciosa desde que Rachel partiu. Não se despediu, não deixou cartas. Apenas um quarto vazio, um armário aberto e uma ausência que pesava menos do que o esperado. Léo foi preso logo depois. O escândalo ocupou as manchetes por dias. A senhora Parker gerenciou a imprensa com mão de ferro. E Finn tornou-se a figura pública da renovação familiar. Eu me mantive ao seu lado, discreta, mas visível. Sempre um passo atrás. Sempre com palavras precisas. Sempre ouvindo tudo o que não era dito. E pela primeira vez, me vi no espelho como algo mais do que uma esposa de conveniência. Me vi como alguém que havia construído sua posição não com poder, mas com controle. Não com força, mas com inteligência. Finn notou isso também e me disse: Você é mais Parker do que todos nós. Sorri. Isso não é necessariamente um elogio. No seu caso, sim. Uma semana após o encerramento oficial do escândalo, ele me pediu para acompanhá-lo de carro para fora da cidade. Não explicou para onde íamos, apenas disse: confia em mim. Afastamo-nos do barulho, do concreto, do protocolo. E depois de quase 1 hora, chegamos a um terreno cercado por árvores. Havia uma construção moderna em andamento. Tetos planos, paredes de vidro, linhas limpas, ainda inacabada, mas já bonita. Desci sem falar, ele me seguiu. Caminhou comigo até o centro do terreno. Aqui quero que comecemos algo novo. Olhei para ele. Isto é uma casa. Uma vida. O vento levantou uma folha que bateu na minha perna. Abaixei-me para pegá-la como um gesto instintivo, e quando voltei a olhá-lo, ele já tinha algo na mão. Uma pequena caixa. Abriu-a. Não era uma aliança de casamento, era uma chave. Não é uma proposta, esclareceu. É uma escolha. Se quiser ficar, se quiser construir isto comigo, se quiser que esta história seja nossa, então este lugar será seu tanto quanto meu. Peguei a chave, era leve, mas pesava como uma promessa. Não preciso que você me proteja, Finn. Eu sei. Não preciso que você me ame. Eu sei. Mas se for fazê-lo, aproximei-me. Que seja por quem eu sou, por quem me tornei. Ele sorriu. Pela primeira vez sem frieza. Apenas um sorriso. Não há outra Samantha para mim.
Voltamos para a mansão em silêncio. Ao chegar, os funcionários já sabiam o suficiente para entender que algo havia mudado. Caminhei até o meu escritório, o espaço que ele me dera meses atrás para desenhar os meus próprios produtos. Sobre a mesa, um documento me esperava. A transferência de propriedade de uma das marcas da família, assinada por ele. No dia em que a senhora Parker me entregou a administração da casa, ela pegou minhas mãos com força. Você é minha nora agora. Não pelo sobrenome, mas por mérito. Olhei para as paredes, as flores, o chão que outrora pisei com medo. Já não tinha medo, já não tinha rancor. Rachel estava longe, talvez em outro país, talvez em outra vida buscando paz. Léo estava na prisão. A roda havia girado completamente e eu estava onde devia estar. Naquela noite, Finn voltou tarde. Esperei por ele sentada no sofá do nosso quarto. Nosso, porque agora já não dormíamos separados. E quando o vi entrar, me levantei, caminhei até ele e o abracei sem dizer uma palavra. Não por necessidade, por escolha. E ele me abraçou de volta. Depois de tudo o que perdemos, depois de tudo o que fomos, desta vez fomos nós. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.